O sol nasceu, a vida me chamou. Deixei a tristeza, ela já se mandou. Um dia lindo, tudo posso realizar. Acreditar em mim, nada vai me abalar. Bom dia, pessoal, mais uma segunda hiperlustre aqui no sítio Piatã, talvez a última. Vou falar sobre a última segunda hiperlustre nesse local, mas vou continuar fazendo vídeos aí relacionados ao paradigma consciencial, na tentativa de esclarecer o pessoal. E todo mundo tem acompanhado aí o caso do Felca, né? Que ele acabou fazendo uma denúncia bem grave ali a respeito do processo de abuso dos menores, né? Ele chamou de adultização, né? E vendo muitas pessoas aí elogiarem o Felca, eu resolvi abordar essa questão utilizando o paradigma consciencial, né? Como um absurdo desse acontece e ainda quem denuncia sofre ameaça de morte, né? Ele fica meio ali até tendo que contratar segurança, blindar o carro e tal. Para começar, o Felca ele tem um padrão comportamental assim que pode ser intermissivista, né? Pode ter feito um curso intermissivo. As sariemas não vão deixar eu falar aqui. Aos sons do... vão ficar com som, o vídeo vai ficar com som de fundo sariema. Isso é legal. Aqui no Cerrado. Enfim, ele tem um jeitão de ser intermissivista, né? De ter feito curso intermissivo. Por isso que ele acha muita coisa absurda, contesta, critica. E tem um problema também, né? Ele sofreu muito bullying na infância. Então, aquele jeitão dele, assim, né? Mais exótico e tal. Grandão, encurvado e tal. Agora até arrumou o Cariani lá e o outro amigo dele lá pra dar um tapa no visual físico dele pra ele ganhar mais autoestima. Mas isso acontece com todo intermissivista, né? Todo intermissivista é considerado esquisito, estranho. Olha o meu caso, já passei por essa fase aí que o Felca tá passando. Tem até aquelas pseudo-sensitivas, né? Não sabe nem falar o nome do camarada. Você vê que a pessoa é totalmente alterada, tem uma mais rechuchundinha assim. Você vê que a pessoa parece que é lene sensitiva. Nossa. Para começar, todo mundo tem parapsiquismo, então todo mundo é sensitivo. Mas o que tem de gente oportunista querendo aparecer e o pessoal endeusando, então não são poucos absurdos não. Então tem uma ciência chamada absurdologia. Então o que o Felca entrou num contexto absurdo da sociedade. Tem o pessoal doido na política, olha aqui que a gente está passando. Então o professor Waldo, para resumir, fez um mega tratado chamado, grosso assim, gigante, chamado Homo sapiens reurbanizados. Então estamos passando por uma fase de consciências reurbanizadas com os réus, ou seja, esse pessoal aí que o Felca denunciou, até essas crianças não são tão inocentes como as pessoas estão achando, que elas foram usadas inocentemente. Então a consciência tem seu nível, mesmo na infância já começa a demonstrar que a pessoa é uma psicopata, é uma viciada em sexo e tal, mesmo na infância, porque a consciência, cada um tem a sua. É uma alma, um espírito que está incorporada, que está ressomada, renascida, reencarnada temporariamente ali no corpo físico de determinada pessoa. Então vamos com calma. O que falta é essa análise mais conscienciológica dessas situações absurdas do mundo. Mas vale ressaltar a coragem do Felca, né? A coragem e a forma como ele tem abordado, né, situações bem dramáticas, bem patológicas, né, que tem acontecido na nossa sociedade. Então, o professor Waldo fez esse livro, né, Homo sapiens reurbanizados, e lá ele explicou os tipos de consciências reurbanizadas, né. Tem a gente analisando aí essas pessoas que estão colocando, né, até a mãe, né, botando a filha ali para ganhar dinheiro com processo de sexualização na infância. Você vê o nível tacanho, absurdo, o nível consciencial dessa consciência. Então, sem ler esse livrão, sem entender esse termo reurbanização, né, que é uma fase que muitas consciências extrafísicas ficaram ali, aqui beirando aqui a dimensão terrena, né, que eles falam de troposfera, ficaram sem renascer por muito tempo. Aí as consciências mais evoluídas, que o pessoal costuma sintetizar e chamar só de Deus, mas não é só um Deus que toma conta de tudo. São as consciências mais evoluídas, evoluciólogos, serenões e até consciências livres. Eles fizeram esse plano de colocarem
muita gente alterada que estava na paratroposfera da Terra, digamos assim, atrapalhando, né, a própria planeta Terra. E esse plano é dessas consciências ressomarem, renascerem, reencarnarem em massa. Aí a gente começa a ver essas barbáries, né? Veja aquele caso do Nardini lá, jogando a própria filha do apartamento. Então, e planejou isso com aquela namorada dele, doida também. Então, a gente começa a ver coisas bem absurdas acontecendo. E se não tivesse entendimento, a tendência da pessoa mais crítica, que nem o Felca, mais sensível, que tem uma capacidade de fazer críticas mais profundas, a tendência é a pessoa se afundar na depressão. Ela não quer saber mais como que eu vou viver numa dimensão mundana que o pessoal faz isso com um ser humano, com uma criança, né? Tipo, se tiver aquela visão mais tacanha, materialista. Então o intermissivista pode ficar preso nesse processo de inadaptação, né? De não querer mais, não. Tem muita gente insana, não vou querer mais morar aqui, não. Aí ele entra nesse processo de depressão, pode ser considerado sociofóbico, mas as características da síndrome do estrangeiro demonstram que a pessoa tem sociofobia. Tem até gente que é considerada com esquizofrenia por causa dessa síndrome do estrangeiro. A pessoa não quer saber. Então é bem possível que o Felca seja intermissivista e esteja passando aí pela síndrome do estrangeiro. Ou seja, antes de voltar para a Terra, estava na dimensão extrafísica, na comunidade extrafísica mais evoluída. Agora chega aqui com a capacidade crítica altíssima, mas na infância já começa a ser bullyingado, sofrer bullying e começa a ser rejeitado. Agora que ele tem sucesso na internet, você vê ali quando ele vai fazer os processos ali com o Cariani ali no social, você vê que ele fica meio incomodado, né? Dá pra ver que ele é traumatizado, ficou muito tempo ali dentro dele mesmo de forma doentia, né? A introspecção doentia, né? O camarada ficou... Aí você percebe que ele fica meio estranho, pode ser considerado com síndrome de Asperger, né? Aquele autismo leve, que nem o Elon Musk. Então, esse processo aí não é fácil, né? Sem entender a questão mais ampla, né? Que é uma fase que a gente está passando. O pessoal também chama de transição planetária, né? O pessoal aí que aborda a Herbex, a reurbanização extrafísica. Por que é a reurbanização extrafísica? Que é uma limpeza no extrafísico ali, que essa galera mais perturbada ficou e tem ficado muito tempo sem renascer, estão limpando, né, essa como dimensão extrafísica para a troposfera mais perto da Terra e jogando, trazendo essas consciências em massa, né, ressoma em compulsória, em massa, e aí a gente vê coisas absurdas na política, na internet. Então, se o camarada não tiver entendimento que é só uma fase, que a tendência é até piorar ainda, a partir de 2075 as coisas começam a melhorar. O Felca fica naquele processo ali que é de muita depressão, né? De não quer saber mais de viver aqui na dimensão mundana. Outro camarada que eu penso que também possa ser intermissivista é o Murilo Gun lá, meu xará, pela potencialidade de criticidade, né? Pela capacidade de fazer críticas mais amplas, mais profundas. Então fica aí uma reflexão, uma interrogação, né? Será que esses camaradas são intermissivistas? Se são, estão fazendo um bom papel. Estou gostando do que eles têm feito aí na dimensão mundana, mesmo não reconhecendo que são e nem entrando em contato com nenhuma instituição ainda, né, da Conscienciologia oficial. Olá, convidamos você para o curso Papel do Intermissivista na Reurbanização Extrafísica, esse mega projeto assistencial planetário. Entendemos que cada um de nós tem um papel específico nesse projeto, porque a nossa experiência multimilenária, os nossos talentos, eles são únicos. Pesquisando o nosso passado e presente multidimensional, podemos identificar as interconexões tanto com consciências mais evoluídas que coordenam a Herbex, quanto aquelas mais carentes de assistência. Você já identificou quem é o seu público-alvo assistencial e quais os meios mais adequados e as qualificações necessárias para exercer o papel de agente reurbanizador? Você está motivado para se engajar neste megaprojeto grupal? Então você está convidado a refletir conosco a respeito dessa importante temática. Até lá! Até lá!